Bom dia, turma do 7º ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do gênero textual conto fantástico, bem como concluir as atividades referentes ao texto A Caixa Retangular. Este que é um conto fantástico, uma vez que apresenta uma narrativa que envolve mistério, que envolve fatos e acontecimentos que são tanto que irreais, que tem suspense, e que prende realmente a atenção do leitor, tentando desvendar o mistério, tentando descobrir o que vai acontecer. Então, a atividade será com base nesse texto. Vocês devem reler o texto. E o aluno que preferir acompanhar pelo livro didático, a partir da página 199, no livro de língua portuguesa, tá? E a atividade é da página 206, pois as questões anteriores nós já realizamos na aula anterior. Primeira questão aí aparece o número 6, a primeira atividade. Durante o desenvolvimento da história, vários fatos estranhos chamam a atenção do narrador. Para cada fato estranho, ele tenta fazer suposições e propor justificativas. E o que você vai fazer? Tem um quadro, o dos fatos estranhos, e da justificativa. Vocês irão relacionar, irão estabelecer uma relação entre essas duas colunas, certo? Por exemplo, o primeiro fato estranho. Cornélio reserva 3 cabinas com 6 camas para 4 pessoas. Qual foi a justificativa do narrador para esse fato estranho? Vai dar uma dica. Ele pensou, Cornélio reservou uma cabine para uma criada, ou tem muita bagagem e não quer acomodá-la no porão. Essa foi a primeira justificativa. A Pró já deu uma dica aí de como vocês vão relacionar. O segundo fato estranho. Uma misteriosa caixa é embarcada. Uma misteriosa caixa é embarcada. Qual foi a justificativa? O narrador imaginou que o amigo estaria transportando o quê? Então, presta bastante atenção e vai relacionar. Todos os fatos há uma justificativa. Questão B. Quais dessas suposições do narrador foram parcialmente confirmadas? Da justificativa, qual foi parcialmente confirmada? A de que realmente havia uma bagagem extra, não é isso? Que realmente havia essa bagagem extra, que a gente só foi descobrir o que era essa bagagem extra lá no final do conto. A questão 7, vocês vão analisar os fatos que apareceram na questão anterior e vai assinalar a alternativa correta em que apresenta o efeito que o narrador quis provocar no leitor. Ao contar o fato da forma explicitada na atividade 6, o narrador provoca um efeito no leitor. Copie no caderno as alternativas corretas sobre tal efeito, somente as corretas. O leitor descobre o que aconteceu antes mesmo do narrador? Ele descobre? Não, né? O leitor vai também levantando hipóteses sobre o que pode acontecer. Ele vai levantando hipótese. Se for verdadeiro, você copia. C. O leitor fica em suspense, na expectativa de saber se as suposições estão corretas. Também, não é isso? O leitor e o narrador ficam surpresos e suspensos ao mesmo tempo? Não, né? Que o narrador sabe o que vai acontecer. Ao fazer as suposições, o narrador fornece ao mesmo tempo pistas para o leitor? Sim, né? A gente vai descobrindo junto com o narrador. Aí a questão 8. Até a embarcação ser atingida por um furacão, o narrador acredita ter desvendado o mistério que envolvia o amigo. Até haver esse furacão, ele continua pensando que ali havia uma obra de arte na caixa, não era isso? Que atitude de Cornélio surpreende os passageiros do bote salva-vidas? Qual foi a atitude? Será que foi quando ele se jogou para pegar a caixa? Será que é isso? Ou será que além dele ter se jogado, ele querer voltar para o barco com a caixa? Era como se ele tivesse algo naquela caixa que ele quisesse salvar, quisesse retirar
não quisesse perder, digamos assim, né? É quando ele volta para o barco e pega a caixa. Nesse trecho, em que momento narrativo o suspense se intensifica? Que momento assim vocês ficaram curiosos? Qual foi o momento? Será que é quando ele se atira ao mar, chega até o barco que estava naufragando e se amarra a caixa retangular? Foi esse momento? Como o mistério da caixa é explicado? Como o narrador fica sabendo do mistério da caixa? Quem conta a ele? Como? Questão 10. Presta bastante atenção nesse quadro. Vocês irão reproduzir esse quadro no caderno de vocês, porque vocês precisam fazer isso. Todas essas questões serão no caderno, tá? Você vai reproduzir esse quadro no caderno. Coloca lá situação inicial, conflito, clímax, desfecho e situação final. Todos esses elementos que aparecem nesse quadro são elementos comuns ao texto narrativo, tá? Todo conto vai ter uma situação inicial, vai ter um conflito, vai ter um clímax, desfecho e situação final. O que é a situação inicial? A partir de que surge aquela história? A partir de que começa a ser contada uma história? Qual foi o fato gerador aí dessa narrativa? Quando ele visita, né, a cabine, quando ele visita, melhor dizendo, a embarcação, e lá ele fica sabendo que Cornélio alugou 4 cabines, foi isso? 3 cabines, desculpa, quando Cornélio, ele descobre que Cornélio alugou 3 cabines com 6 camas para 4 pessoas. Esse foi o fato que gerou todo esse, os demais acontecimentos, né? Que aí começou a curiosidade, começou o mistério em querer compreender por que ele fez essa reserva se só tinha 4 pessoas. Qual é o conflito? O que é o conflito? O mistério. Qual é o fato misterioso aí desse conto fantástico? Né? É que ele estranha por que ele reservou 3 cabines com o nome de Cornélio. Esse foi o estranhamento aí. O clímax é aquele ponto de maior suspense, aquele ponto em que você, leitor, fica ansioso para saber o que vai acontecer. Realmente você se envolve ali tentando imaginar. Qual foi o ponto aí de maior tensão? É quando ele se atira no mar na tentativa de resgatar a caixa. Não é isso que é aí que a gente começa a entender o que é que tem nessa caixa que esse homem quer resgatar essa caixa. O que é tão importante que tem ali? Então, esse aí é o clímax. Aí depois nós temos o desfecho. Como que terminou esse fato? Não é a história, é esse fato. Como que terminou esse fato aí? O mistério da caixa foi revelado, né? Porque o clímax era quando ele se atirou e a gente ficou curioso para saber o que realmente tinha dentro dessa caixa. Então, o desfecho, o mistério da caixa é revelado pelo capitão. E qual foi esse mistério? Ele revelou que Cornélio usava a caixa para transportar o corpo da sua verdadeira esposa e que aquela que estava ali a bordo não era sua esposa, era alguém que estava ali justamente somente para fazer o papel de esposa, né? E a situação final é como termina tudo isso aí. Como foi que o narrador ficou? Ele ficou em desassossego, ele ficou assombrado pela visão histérica que ele tinha de Cornélio. Assim terminou o texto, não foi isso? Então, esse mesmo quadro vocês vão reproduzir no caderno de vocês e colocando essas informações com base no que eu fui explicando no decorrer do vídeo. Questão 11. O que vocês colocaram aí com base no que eu expliquei da situação final? Em sua opinião, por que o narrador passou a se sentir dessa forma? Por que o narrador ficou assustado? Por que ele ficou assombrado? Por quê? Será que tem a ver com o fato de alguém pensar dessa forma, de carregar o corpo da mulher escondido? Será pela aquela visão histérica dele rindo quando ele fez um comentário de chegar ao ponto de desmaiar? Tem tudo isso aí no texto. Pense aí direitinho o porquê. Questão 12, vocês irão indicar aí quais sentidos se aplicam ao conto fantástico. O que é um conto fantástico? Ele é criado pela imaginação?
É conto fantástico, ele é real ou ele é com base em ficção? O que vocês acham? Mesmo ele tendo elementos, parte do mundo real, mas ele é, da imaginação. Parece inacreditável, é extraordinário? Sim, né? Tem elementos que parecem extraordinário, que foge do contexto real. Que se mostra exótico ou extravagante? Não necessariamente, né? Então, vocês vão responder as questões do 6 a 12, todas no caderno de vocês, tá? Inclusive o quadro. Feito isso, você irá acessar o ambiente virtual e responder as questões da atividade avaliativa que tem lá. Não é necessário você anexar a imagem do seu caderno dessa vez, tá? A Pro deixará essas questões em formato de banco e quiz, ou seja, você só vai digitar as suas respostas e enviar. Certo, alunos do 6º ano? Essa é a nossa aula. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. O texto para aqueles alunos que não têm o livro de língua portuguesa. Esse mesmo texto foi disponibilizado na aula anterior, então você acessa a aula anterior para fazer a releitura do texto, tá bom? Tchau, tchau, turma, e até a próxima aula.